Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês todas as notícias do Clube de Regatas do Flamengo neste sabadão, dia 25 de janeiro de 2025. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês a escalação que o Felipe Luiz vai usar para jogar contra o Volta Redonda às 16h30. Também quero falar com vocês a respeito do Danilo. Fechou? Não fechou? Já chegou? Não chegou? E o Juninho, hein? Vai ter oportunidade de ser titular hoje? Ou o Felipe Luiz vai mais uma vez tentar Carlos Alcaraz de falso 9? Tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa pra gente debater, por que não? Afinal de contas, a opinião de vocês é muito considerada e tem um peso muito grande aqui no nosso canal. Eu peço para que você, ao chegar nesse vídeo, curta, comente colocando o nome da sua cidade e do seu estado para a gente poder se conhecer melhor e compartilhe o vídeo para que mais rubro-negros e rubro-negras do Brasil inteiro nos conheçam. Agora, se você já está aqui e ainda não se inscreveu, dá essa moral para a gente, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e marca a opção todas para você poder receber todas as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. E ó, se inscrevendo, você está comprando uma passagem para saber sempre da verdade que acontece no Flamengo. Doa quem doer, mesmo que essa verdade doa em nós mesmos. O Flamengo chegou ontem a Brasília. Vamos dar uma olhada como é que os cidadãos de Brasília receberam o elenco rubro-negro? Produça, roda o VT. Sensacional, né? Por onde o Flamengo passa, a nação rubro-negra recebe essa equipe com o maior carinho do mundo. Eu só não gostei muito do jeito que o moleque ali estava falando com a Arrascaeta, elogiando o meia rubro-negro, enquanto pegava o seu autógrafo. Arrascaeta, você é pi! Arrascaeta, você é pi! Mas faz parte da empolgação da nação rubro-negra, vendo seus ídolos ali tão de pertinho, né? Bom, pessoal, o Flamengo está na 9ª colocação do Campeonato Carioca com apenas 4 pontos. O Volta Redonda é o vice-líder do certame regional com 9 pontos. O Flamengo precisa vencer para encostar nos líderes do Campeonato Carioca. Nesse exato momento, o líder é o Maricá. O Flamengo vencendo o Volta Redonda chega a 7 pontos e começa a construir ali a oportunidade de avançar e se classificar entre os 4 para as semifinais do Campeonato Carioca. Esse Campeonato Carioca está sendo uma lição para mim, que não gosto de Campeonato Carioca, que sempre disse que o Flamengo não deveria disputar Campeonato Carioca e que os estaduais deveriam acabar. Agora que a gente ficou lá embaixo, só Deus sabe o tamanho do meu sofrimento para ver o Mengão queridão ganhando, porque afinal de contas, mesmo sendo um campeonato que não tem valor nenhum para a temporada, ainda assim a gente jamais quer ver o Flamengo fora das finais. Então, que o técnico Felipe Luiz consiga hoje o melhor rendimento daquela equipe que a gente viu jogando na semana passada lá nos Estados Unidos. E se jogarmos aquilo que jogamos contra o São Paulo, eu tenho certeza absoluta que 3-0 vai ser pouco no jogo de hoje contra o Volta Redonda. A provável escalação da equipe rubro-negra é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, os Léos na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, com Alexandro na lateral esquerda. No meio de campo, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Gerson e Matheus Gonçalves. No comando de ataque, Bruno Henrique e Carlos Alcaraz ou Juninho. Há uma dúvida sobre já começar de cara com o Juninho. Por quê? O Juninho é o homem da função.
Você coloca ele já de cara e você está com um problema resolvido. Ele vai chegar e vai jogar. Clinicamente e fisicamente ele está muito bem, foi muito elogiado ao chegar ao Flamengo pelo porte físico que se apresentou ali. Então, coloca o Juninho e você resolve de vez o problema no ataque. Em compensação, o Felipe Luiz pode querer prestigiar o Alcaraz, que foi para uma furada, para uma roubada contra o São Paulo lá nos Estados Unidos. Foi um dos jogadores mais criticados pelo baixo desempenho que teve, apesar de quase ter conseguido abrir o placar com uma cabeçada. Alcaraz jogou fora de posição contra o São Paulo. As críticas foram pesadas e algumas levaram em consideração a falta de cacuete de Alcaraz para jogar de atacante. Outros chegaram à conclusão que o Alcaraz não joga de nada em posição nenhuma. E com isso, pode ser que o Felipe Luiz queira colocar o Alcaraz de saída justamente como o pagamento de uma dívida, para ver se o Alcaraz rende mais e joga melhor. Uma outra possibilidade é a saída do Matheus Gonçalves, Alcaraz vir jogar mais atrás na armação junto com o Gerson, com Juninho e Bruno Henrique lá na frente. Assim, o Felipe Luiz estaria não só consertando o teste que fez em Alcaraz, colocando ele como falso 9, uma vez que teria Juninho e Bruno Henrique lá no ataque, e deixando ele jogar à vontade como meio armador. Aí teríamos o meio de campo com um jogador de pegada, que é o Eric Pulgar, e 3 jogadores de armação, Gerson, Alcaraz e De La Cruz. De La Cruz também é outro atleta de quem a gente espera um desempenho bom, porque não vem apresentando grande desempenho desde a segunda metade do ano passado. Chegou muito bem no Flamengo, voando, fazendo um grande Carioca, um grande começo de Libertadores e Brasileirão, e depois se apagou por total. Ele vem de lesão e a expectativa é que ele consiga crescer durante o torneio. Quem você aposta para ser o titular do Flamengo hoje? Aliás, aposta não. Quem você colocaria para ser o titular do ataque do Flamengo hoje? Bruno Henrique e Juninho? Bruno Henrique e Alcaraz? Alcaraz e Juninho? Coloquem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E agora, chegou o momento daquela dica de todos os dias. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Se você está precisando de dinheiro, se você está apertado para pagar as contas deste mês de janeiro, eu tô. Ligue no 55-99212-9983, repetindo, 55-99212-9983, ou clique no link que está aqui na descrição e no comentário fixado. Com isso, você vai conversar com um dos atendentes da Mais Ágil, que vai te ajudar na antecipação do dinheiro que é seu mesmo. Daí você resolve seus problemas financeiros e não esquenta mais a cabeça. Eu recomendo a Mais Ágil, porque na Mais Ágil a gente confia. Então, bora resolver o seu problema financeiro com a sua antecipação do seu FGTS. Recadinho dado. Bom, ontem eu falei no nosso Jornal do Mengão e falei também aqui em vídeo de uma barca que o Flamengo está fazendo. Falei com vocês sobre o Alan, falei para vocês sobre o Carlinhos, falei para vocês sobre o Lohan e falei para vocês sobre o Pablo. O zagueiro Pablo tem 33 anos e tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Poucos clubes despertaram interesse no zagueiro. Um dos clubes é o Sport Clube do Recife, o grande rival de 87 do Flamengo, que acha que ganhou o título brasileiro desse cara aqui, ó. Desse cara aqui e desse cara aqui. É mole. Os caras acham mesmo que tinha time para ganhar desses 3 carinha aqui. Só Zico, Leandro e Júnior. Mas, enfim, o Sport se interessou em ter o Danilo por empréstimo até o final da temporada. Com isso, o Pablo sairia do Flamengo e, ao terminar o empréstimo com a equipe do Sport, também acabaria o vínculo com o Flamengo. Ele ficaria livre para assinar com o próprio Sport, se fosse da vontade do clube lá de Recife. A única coisa que está pegando ainda para essa transferência do Pablo é a questão salarial do Pablo com o Sport Clube do Recife. O zagueiro recebe um salário europeu no Flamengo e o clube do Recife não quer pagar o mesmo montante que o Flamengo paga. Com isso, o Sport gostaria de pagar partes dos salários dele e o Flamengo pagar a outra parte. Só que o Flamengo quer que, se o Sport quer mesmo por empréstimo, que leve o zagueiro e resolva o problema financeiro com o zagueiro. Então, num primeiro momento,
o Sport vai negociar o salário com o Pablo. Se não tiver saída, ou o Sport vai desistir, ou vai tentar invocar o Flamengo para que o Flamengo pague parte dos salários do atleta. Daí eu faço mais uma pergunta para vocês. Vocês topariam emprestar o Pablo pagando parte dos salários? Ou é melhor tê-lo no elenco se é para pagar o salário dele? Coloquem aqui nos comentários, mas também não esquece de, na hora de comentar, colocar a cidade e o estado ao qual você pertence, para a gente entender e fazer um balizador ali das opiniões de cada região do nosso Brasil. Valeu? Não esquece também de se inscrever no nosso canal. É muito importante você se inscrever para o canal continuar crescendo e a gente continuar trazendo a verdade do Mengão queridão, doa quem doer, até vocês. Combinado? Então se inscreve aí e não se esquece de deixar o seu like. Bom, pessoal, fechou, né? Danilo tá muito perto de ser anunciado como jogador do Flamengo. Inclusive o irmão dele já postou uma foto com a camisa do Mengão queridão, estando ansioso para a chegada do Danilo no Brasil, para poder assinar com o Flamengo, para poder ser anunciado pelo Flamengo. E o Danilo vivia uma disputa do Flamengo, do Santos e do Napoli. A identificação do Danilo com a Juventus fez com que o jogador não quisesse jogar no Nápoles, ainda que a proposta fosse muito boa. Pesou para ele voltar ao Brasil a vontade da família, que pedia para que ele voltasse e ainda pudesse jogar no Brasil, para que a família pudesse acompanhar junto com os amigos e com os demais familiares. Ficou entre Santos e Flamengo, mas o coração pesou mais. O fato de ser rubro-negro e ter uma família toda rubro-negra fizeram com que Danilo optasse em jogar no Mengão queridão. Aqui ele vai ter um dos maiores salários do elenco, mas o teto foi respeitado, ou seja, ele não ultrapassará os valores que já são pagos hoje às principais estrelas rubro-negras. O contrato será de apenas 2 anos, podendo ser renovado por um terceiro, caso o Flamengo e o atleta queiram que isso aconteça, e é claro que algumas metas sejam cumpridas durante o período. Danilo chega não para ser a solução da lateral direita, e sim para reforçar o sistema defensivo. Há quem espere ver, por exemplo, uma linha de 3 zagueiros com Danilo, Léo Ortiz e Alexandro, com Wesley e o Ayrton Lucas fazendo o papel de ala, jogando soltos, ambos jogando soltos pelos lados direito e esquerdo, com o meio de campo com Pulgar, Gerson de la Cruz e Arrascaeta, e o Juninho lá no comando de ataque. O que vocês acham, pessoal? Como o Flamengo deveria aproveitar o Danilo nessa empreitada? Vale lembrar que a família pesou para ele voltar ao Brasil e pesou também para ele se tornar jogador do Mengão queridão. Porque além de ter uma família rubro-negra, a família dele também queria morar no Rio de Janeiro, nessa cidade maravilhosa, nessa cidade que tinha que ser mais bem cuidada, porque é linda demais. Nação, felizes com a chegada de Danilo, aqueles que não concordavam já veem como uma boa opção ou ainda acha que é um tiro no pé a contratação do zagueiro de 33 anos, capitão da seleção brasileira e capitão da Juventus. Coloquem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Sobre Jorginho e Vitão, nada mudou até o momento. Sobre o Vitão apenas, que a reunião deve acontecer, mas a equipe colorada vai fazer de tudo para manter o Vitão lá. Claro, os caras já sabem que pode ser que eles tenham que negociar com o Flamengo, mas pelo que eu venho acompanhando de colegas da imprensa gaúcha, o Inter não vai ceder àquilo que espera receber pelo zagueiro. E se o Flamengo não ceder do lado de cá também e a pressão do Vitão não for forte o suficiente para fazer o Internacional mudar de opinião, dificilmente o zagueiro vai se tornar jogador do Flamengo. Então hoje nós temos o Danilo e o Juninho como 2 contratações no início desse ano. Dificilmente teremos anúncios nas próximas horas sobre Jorginho e Vitão. São 2 negociações que, se continuarem, irão até perto do fim da janela. Uma das expectativas do Flamengo, uma das vantagens do Flamengo com relação ao Jorginho, por exemplo, é chegar mais próximo do fim da janela, que encerra na Europa no dia 2 de fevereiro. Aliás, por falar no dia 2 de fevereiro, o Flamengo enfrenta hoje o Volta Redonda, tem um jogo na quinta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa no Maracanã
e aí a gente vai para a final contra o Botafogo, a final da Supercopa do Rei, conhecida anteriormente como Supercopa do Brasil. Acompanhando as movimentações de Botafogo e Flamengo, quem vocês acham que chega hoje mais bem preparado para essa final? O Flamengo ou o Botafogo? Coloquem aqui nos comentários. Nação, essas foram as primeiras notícias deste sábado. Eu volto ao longo do dia com mais informações. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, que é fundamental. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.